Você já percebeu como algumas pessoas que parecem ter um chamado especial de Deus, que carregam uma fé profunda e verdadeira, parecem viver suas vidas em solidão? Talvez você conheça uma idosa que, apesar de sua fé inabalável, passa seus dias sozinha, longe de amizades próximas e até mesmo da própria família. Mas por que isso acontece? Será que essa solidão é um sinal de abandono ou é parte de algo muito maior, algo que poucos compreendem? Martinho Lutero, o homem que desafiou todo o sistema religioso de sua época com coragem e clareza, trouxe ensinamentos profundos sobre aqueles que foram escolhidos por Deus e porque muitas vezes esses escolhidos parecem carregar o fardo da solidão. Neste vídeo, vamos explorar a fundo esse mistério. Vamos entender por que tantas pessoas que possuem um chamado tão poderoso de Deus enfrentam períodos de isolamento tão intensos. E o que Lutero revelou sobre isso pode transformar completamente a forma como você enxerga a solidão e o propósito que Deus estabeleceu para os escolhidos. Mas antes de continuarmos, quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo que possa fortalecer sua fé e trazer revelações importantes para a sua caminhada espiritual. Agora, prepare seu coração e sua mente, porque o que você vai descobrir pode te surpreender. Lutero entendia que aqueles que são escolhidos por Deus geralmente enfrentam um caminho repleto de desafios únicos, e a solidão é um dos mais comuns. Mas por que isso acontece? Por que pessoas tão dedicadas à fé e tão comprometidas com a verdade parecem estar sempre à margem, isoladas? A resposta pode estar na própria natureza da escolha divina. Lutero argumentava que quando Deus chama alguém para uma missão especial, essa pessoa é retirada do comum, separada para algo maior. É como se Deus estivesse preparando um vaso de honra, moldando-o através do fogo da solidão, da dor e da reflexão profunda. Muitos cristãos ao longo da história experimentaram essa realidade. Grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram períodos de isolamento antes de serem usados de forma poderosa. Elias, que se refugiou no deserto. João Batista, que viveu à parte, preparando o caminho para Jesus. E o próprio Cristo, que frequentemente se afastava para orar e refletir em solidão. Mas o que dizer de uma idosa escolhida, que passa seus dias sem companhia? Lutero acreditava que essa solidão não era um castigo, mas sim uma preparação. Uma forma de Deus trabalhar diretamente na alma daquela pessoa, afastando-a de distrações mundanas, para que pudesse se conectar profundamente com o Criador. E é nesse processo que muitos escolhidos acabam experimentando uma sabedoria única, uma fé inabalável e um relacionamento com Deus que ultrapassa qualquer entendimento humano. Mas a pergunta que fica é: por que essa solidão é tão constante? Será que Deus permite isso como um teste, ou há algo ainda mais profundo acontecendo? Vamos mergulhar mais fundo nisso. Lutero via a solidão não apenas como uma condição inevitável, mas como uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Quando alguém é separado para um propósito específico, é necessário passar por um processo de purificação e refinamento, semelhante ao ouro sendo provado no fogo. Ele ensinava que, muitas vezes, aqueles que são escolhidos para missões especiais enfrentam isolamento como uma forma de se desligar das influências do mundo e se conectar profundamente com a verdade divina. É um processo doloroso, mas necessário. A solidão forçada, seja por circunstâncias ou por uma escolha consciente de afastar-se para buscar a Deus, abre caminho para uma introspecção genuína e um crescimento espiritual que dificilmente aconteceria em meio à multidão. Lutero via isso de forma clara. Para ele, as Escrituras demonstravam repetidamente que Deus separava seus escolhidos para prepará-los para algo maior. Moisés foi separado por 40 anos no deserto antes de libertar o povo de Israel. Davi passou anos fugindo e se escondendo antes de assumir o trono. Até mesmo Jesus passou 40 dias no deserto em jejum e oração antes de iniciar seu ministério público. Mas o que isso significa para uma idosa escolhida, vivendo sozinha, talvez ignorada pelo mundo, mas profundamente conhecida por Deus? Lutero diria que essa solidão é parte do processo de construção de um relacionamento tão íntimo com Deus que nenhuma outra distração poderia atrapalhar. É ali, na quietude da solidão,
que as maiores revelações de Deus são entregues. A solidão se torna, então, uma sala secreta de aprendizado e crescimento espiritual. É um lugar onde Deus fala mais claramente, onde sua presença é mais tangível e onde a pessoa escolhida pode encontrar um propósito ainda maior. Mas a pergunta que ecoa é: essa solidão é permanente? Existe uma recompensa por esse isolamento? E como Deus transforma essa dor em algo poderoso? Vamos explorar essas respostas a seguir. Lutero acreditava firmemente que a solidão dos escolhidos não é um fim em si mesma, mas um caminho para algo muito maior. É o processo pelo qual Deus lapida, refina e prepara aqueles que Ele escolheu para propósitos especiais. E, apesar da dor e do isolamento, existe uma promessa que sustenta o coração daqueles que caminham por esse vale solitário. A recompensa dessa solidão é dupla: um relacionamento mais profundo com Deus e a descoberta de um propósito que só pode ser revelado através da intimidade com o Criador. Lutero enxergava isso como uma preparação para um chamado mais elevado, algo que transcendia as circunstâncias humanas e apontava para uma missão divina. Para aquela idosa escolhida que se vê sozinha, Lutero ofereceria uma visão encorajadora. A solidão que ela enfrenta não é castigo, nem abandono, mas uma oportunidade. Uma chance de conhecer Deus de uma maneira que poucos conhecem, de ouvir sua voz de forma clara e direta. Deus está trabalhando na vida dela, mesmo quando tudo parece silencioso. Lutero também ensinava que a solidão permitia o fortalecimento da fé. Ao depender apenas de Deus, o coração se torna firme e inabalável, capaz de suportar as provações mais difíceis. Esse processo doloroso é, na verdade, um privilégio que poucos experimentam, porque apenas aqueles que são verdadeiramente escolhidos passam por essa jornada de refinamento tão profunda. Além disso, Lutero entendia que essa solidão, por mais dura que fosse, tinha um propósito poderoso: ser um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Uma vida transformada, mesmo em meio à solidão, pode se tornar um farol de esperança para outros que também enfrentam períodos de isolamento. A dor de hoje pode ser a força que sustentará outros amanhã. E é nesse ponto que a grande revelação de Lutero se torna clara. Aqueles que são escolhidos, muitas vezes, precisam passar por um processo de purificação que os separa do comum. E essa separação, ainda que dolorosa, é o que os capacita a alcançar um propósito muito maior. Mas agora chegamos a um ponto essencial. Como transformar essa solidão em um testemunho poderoso? E como entender, de uma vez por todas, o propósito dessa dor que parece interminável? Vamos responder a essas questões na conclusão que você tanto aguardou. Lutero sabia que a verdadeira força de um escolhido não está em sua popularidade ou aceitação social, mas na profundidade de seu relacionamento com Deus. Ele entendia que, para aqueles que são escolhidos, a solidão é uma escola divina, uma preparação necessária para cumprir o propósito que Deus colocou sobre suas vidas. E talvez essa idosa que se sente tão sozinha esteja vivendo exatamente isso. Aquela sensação de abandono, aquela dor de não ser compreendida, são, na verdade, sinais de um processo muito maior acontecendo. Deus está lapidando sua fé, fortalecendo seu espírito e preparando-a para algo grandioso. Lutero nos mostraria que o isolamento pode ser a ferramenta de Deus para construir uma fé sólida, uma confiança inabalável. Ele ensinaria que é no silêncio da solidão que as vozes do mundo se calam, permitindo que a voz de Deus seja ouvida com clareza, que é na ausência de distrações que a alma encontra o verdadeiro refúgio e consolo. E é aí que a verdade mais poderosa de todas é revelada. O que parece ser abandono é, na verdade, Deus chamando-a para um relacionamento mais profundo. Ele a escolheu para algo especial, e muitas vezes, isso significa ser separada do comum, retirada do barulho, para que possa ouvir sua voz de maneira mais clara. Lutero afirmaria que aqueles que enfrentam solidão não são esquecidos, mas sim preparados. Eles são levados para o deserto não para morrer, mas para serem fortalecidos e enviados com um propósito ainda maior. E o que ela deve fazer agora? Abraçar essa solidão como um chamado à intimidade com Deus. Perseverar na oração, na leitura da palavra
e acreditar que o Senhor está trabalhando em sua vida, mesmo quando todos ao seu redor parecem ausentes. Porque aqueles que são escolhidos por Deus, ainda que enfrentem dias sombrios e noites solitárias, têm uma promessa que nunca falha. Deus está com eles. E o propósito para o qual Ele a escolheu é maior do que qualquer dor que possa enfrentar.